Trajano, o Roberto Cabrini, quando o Ayrton Senna morreu, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar, morreu Roberto Dinamite. Qualquer vascaíno, pelo menos que ama o clube, está sem chão. Tristeza profunda, uma dor que não dá para descrever, falta palavras. Roberto lutou bravamente contra uma doença covarde, cruel, que é o câncer. Lutou anos bravamente com ela, umas vezes parecia que estava vencendo, inclusive eu achava que ele estava dentro dos limites dele, se recuperando. A foto que ele tirou no final do ano com o Zico, com o Júnior, com o Bebeto, eles estavam abatidos, mas estava lúcido, conversando com os amigos dele. Então eu achava que, dentro das limitações que a doença deu a ele, ele estava se recuperando. Mas pelo jeito, na derrota veio. O que eu posso dizer? Se eu pudesse dar uma mensagem telepática a ele, muito obrigado. Obrigado pelas felicidades que ele deu como jogador à torcida vascaína. Com números de gritos de gols, inclusive ele é até hoje o recordista de gols no Campeonato Brasileiro. Tudo maravilha, que se dane, que ele faz uma soma entre os gols que ele fez na Série A, Série B, Série C, Série D. Só na Série A ninguém ultrapassou os limites de gols, recorde de gols do Roberto Dinamite. Foi injustiçado na seleção brasileira, foi titular da Copa 78, que aliás, a seleção brasileira foi a única invicta, foi terceira colocada se perder um jogo sequer. Em 82, o Tele tinha amor pelo Serginho Chulapa, deixou o Roberto no banco. Um crime isso. E a gente tem que elogiar, merece, e criticar, que também merece. Mas para mim, já a diretoria do Vasco, que fez impor a imagem do Roberto, por assim dizer, entre os jovens. A gestão dele como dirigente, como presidente do clube, eu tenho amnésia, prefiro não lembrar. Ou eu lembro do jogador. Um jogador que, obrigado aos meus pais que me fizeram a tempo de ver um pouquinho do Roberto em ação. A primeira vez que eu estive no Maracanã foi no Vasco 1, Fluminense 1, o gol foi do Roberto. Eu queria ter pego o auge do Roberto, já peguei mais ele começando a querer parar e o Romário aparecendo. Ainda vi ele teve ainda no último ano dele como profissional uma alegria imensa de ser campeão carioca invicto. Ainda deu a passagem para um ídolo do Vasco também, que é o Edmundo. Mas o que ele fez pelo Vasco, ninguém fez e ninguém fará. O amor dele pelo Vasco, a falecida primeira mulher dele, que já se encontra lá, eles devem estar se encontrando agora, dizia: o Roberto não sabe dizer não ao Vasco. O amor dele pelo Vasco é imensurável. Aliás, eu queria, quando houve a votação para fazer a estátua dele em São Januário, 5 conselheiros disseram não. A vitória pela aprovação pela estátua foi esmagadora, mas 5 conselheiros nunca disseram quem é esses conselheiros que votaram pelo não.
votou não pelo Roberto Dinamite, ao meu entender, é anti-vascaíno. Eu queria saber o nome dessas pessoas. Quem estão ligados. Aliás, eu quero ver também as homenagens ao Roberto. Aliás, qualquer homenagem ao Roberto é pouca. Mas o que me aquece o coração é que o Roberto conseguiu ser homenageado em vida. Coisa que o Barbosa, por exemplo, não conseguiu. Espero que o Vasco ainda homenageie os ídolos que ainda se encontram por aqui. Que nunca esconderam raízes vascaínas. Tem uma estátua de um ex-jogador lá, que sim, ele é ídolo do Vasco, mas nunca se mostrou ter raízes vascaínas. Ele merece ser homenageado pelo que fez ao Vasco, merece uma estátua lá ali no campo. Roberto sim merece muito. Talvez Romário fosse ter uma homenagem mais na sala de troféu, não ali no campo. Mas o Vasco tem que homenagear sim seus ídolos. Eu acho que faz até pouco. O Botafogo, por exemplo, é o que mais homenageia os seus ídolos do passado. É um reconhecimento. O Roberto teve e teve pouca. Mas aquece o coração sabendo que ele teve homenagem, uma estátua lá. Quando a gente chega na sala de imprensa, né, a sala Chico Anísio, a homenagem ao grande vascaíno Chico Anísio, está a cara do Roberto lá. Se tem uma coisa que a atual diretoria do Jorge Salgado fez, vai ter torcedor de político falando que eu passo pano, mas beleza, foi homenagear o Roberto em vida. Toda e qualquer homenagem a ele é pouca de novo. Roberto, e minha relação com ele sempre foi institucional de repórter para a personalidade. Eu sempre gostei de ter essa distância entre os entrevistados e o jornalista, mas tem quem tem o Roberto como amigo, como o grande Flávio Dias. E, inclusive, o canal dele sempre fez homenagem ao Roberto, merecidamente. Inclusive, parece que o estúdio dele, que ele faz podcast, tem o nome é Roberto Dinamite. Enfim, o Roberto, pelo Vasco, só vou lembrar coisas boas dele. Não só aquele golaço que ele fez contra o Botafogo, que ele matou no peito, deu lençol no Oscar e bateu de voleio. Não, outros belos gols. Aliás, não existe mais no futebol brasileiro um batedor, eximio batedor de falta como ele e o Zico. Eram extremamente super batedores de falta. Aliás, eu sou um dos melhores batedores de falta que eu vi na vida. Inclusive, o Beto, Carlos Alberto Vieira, hoje chefe do Jogada 10, me prestou uma vez, e depois eu ouvi, um livro sobre o Vasco e Flamengo, é um confronto, que na introdução do livro, tanto tem a descrição do Roberto, quanto do Zico. E eles falaram isso, que eles nunca precisaram falar mal do rival para promover o jogo. Só a presença deles enchia o estádio. Hoje a gente vê ídolos tem que falar mal do rival para promover a partida. Eles nunca precisaram disso. Tanto que são porque o Chico ainda está aqui, mas sempre tiveram respeito da torcida rival. O Júnior lançou um
um livro, né, uma autobiografia na Gávea, Roberto, como é muito amigo do Júnior, foi lá e ele foi tietado pelos flamenguistas. Para você ver o tamanho do respeito que eles criaram. Assim como o Zico, quando o Roberto teve a justa homenagem na estátua lá, foi pelos vascaínos. São caras que ultrapassam qualquer rivalidade. Cara, a tristeza é tão profunda que você falta palavras. Falta, como denominar? Além do muito obrigado, Roberto. Espero que os jogadores do Vasco hoje tenham um pouquinho, só um pouquinho da sua paixão pelo clube, para o Vasco voltar ao lugar que ele merece. Ele, inclusive, eu acho que a injustiça da vida, você não vê o Vasco se erguendo. Você não merecia ter saído desse plano, só visto o Vasco sair da segunda divisão para o seu lugar. Deveria ter visto o Vasco ser recuperado e conquistando e lutando por títulos importantes. Isso você merecia ter visto. Mas não era o que estava guardado para ele. Muito obrigado, Roberto. A família vascaína te abraça, vai sentir saudade de você. Quando a gente tiver saudade, vamos ver seus gols no YouTube e em outros lugares. Mas valeu tudo que você fez como jogador. E o seu legado jamais será esquecido. Até um dia.